Uau! Foram 4 semanas gravando essa minissérie. Foi um projeto bem planejado, porque eu já estava com essa minissérie em vista desde o final de 2021 e de lá para cá foram muitas idas e voltas e finalmente cheguei hoje nessa grande conclusão e essa produção do 24 Horas na Mira. O cerne dessa história, que é a violência contra as mulheres que são participantes de todo esse contexto, não é estranho para mim, porque vocês sabem que eu já abordei várias vezes esse tipo de contexto, já cobri histórias controversas, principalmente a minissérie que é muito amada aqui por muita gente, As Mulheres do Presidente, já vimos também a questão do Armie Hammer e por aí vai. Mas há uma grande diferença entre todos esses casos, para mim, desse aqui, ele está em um nível acima. Até mesmo As Mulheres do Presidente, que é um caso que envolve um presidente e várias questões importantes também, que jogam luz na corrupção asquerosa da imprensa e também em outros pontos. Esse caso aqui, ele é diferente porque a Playboy é o grande palco para tudo isso. Nas outras histórias, as situações começaram a acontecer de uma forma ou de outra, mas nesse caso aqui, tudo sempre envolveu sensualidade, luxúria. Essa história, ela tem um ponto que difere de muitas outras por aí: o propósito e o objetivo da Playboy. Se a gente for analisar desde o contexto, a Playboy como empresa é um crime em si. Há alegações gravíssimas aqui, algumas das quais inclusive me preocuparam muito, que é o fato de que várias meninas eram menor de idade quando foram fotografadas, e essas fotos foram lançadas assim que elas completaram a maioridade. Nós estamos aqui falando que basicamente centenas e milhares de pessoas compraram essas revistas e viram fotos de menores, porque essa é a realidade aqui. Eu estou falando que basicamente pessoas compraram sem saber e estavam vendo. Ai, mas 17 anos, 16 anos, pra mim não é. Bom, pra mim é. Porque claramente aqui tem muita coisa errada, porque pelo menos dentro da psicologia, a adolescência vai até os 18 ou 21 anos de idade. Eu entendo também que quando nós estamos falando dos anos 50, dos anos 60, muita gente de 14, de 15 anos casavam com homens de 30, e isso era algo comum. E é lógico que, olhando com as lentes de hoje, a visão dos acontecimentos da época não podem ser a mesma expressão que nós temos se algo assim fosse acontecer hoje. Antigamente era diferente, muitas situações, e isso, é claro, faz parte do contexto. E essas informações da cultura da época precisam ser levadas a sério para que uma leitura responsável e justa seja feita. Porém, conforme os tempos foram avançando e as coisas foram mudando, a Playboy permaneceu completamente estável nesse tipo de comportamento, fotografando garotas menores de idade. Eu acho que esse é um ponto importante aqui para se analisar, e eu creio que pessoas que já conseguem ver com outros olhos alguns desses apontamentos podem até mesmo identificar possíveis consequências culturais dentro de uma estrutura ambiental gigantesca. Porque um ponto aqui a se levar em consideração é que o impacto da Playboy na América e, consequentemente, no mundo todo, é imensurável. Aí aqui nós vamos ter que entrar em um terreno que a sua opinião pode diferir da minha, mas nós precisamos tocar nesse assunto. Eu acredito plenamente que conteúdo íntimo deveria ser totalmente proibido. Não apenas o conteúdo íntimo explícito, como nós vemos hoje, como também as cenas que são produzidas em certos filmes por aí. Eu não acredito que isso é arte e nem que isso deva ser apreciado, porque os estudos mostram que as consequências de conteúdo íntimo são estremecedoras. Casamentos arruinados, vícios que se desenvolveram e chegaram a lugares que você não quer nem saber. E a partir daí, nós podemos analisar que há um ponto de partida aqui. Eu me assusto quando eu
vi que a revista chegou a vender 7 milhões de cópias em um ano, porque nós estamos falando de quantos homens, quantas pessoas comprando isso. E não apenas tem essa parte, mas eu vejo também que as pessoas que colocaram essas revistas em suas bancas e ganharam dinheiro com isso, também estão com as mãos sujas de tudo o que isso causou e de todos os males que a Playboy gerou por aí. A partir do ponto que esse tipo de conteúdo foi normalizado e a imprensa entra aqui, é impressionante como várias histórias de alto perfil, como esse caso aqui, a imprensa sempre está particularmente envolvida e da pior maneira possível. O comportamento do Hefner, no contexto geral, olhando hoje, em retrospecto, de tudo que foi narrado aqui, é inaceitável. E aí você se pergunta como esse homem foi completamente aplaudido e recebido em tudo quanto é lugar, vivendo da maneira que vivia, sendo que ao mesmo tempo vários cultos por aí de homens, líderes religiosos completamente malucos que têm 10, 12 esposas, todo mundo condena e diz aceita, salvem as mulheres, salvem todo mundo lá, façam alguma coisa, mas aqui ninguém viu dessa maneira. Porque assim, o lado de cá estava envolvido com religião, nome de Deus ou nome de alguém, não sei. Mas o lado daqui estava envolvido, estava usando o nome da política. Então aí tudo bem. Então é essa mensagem dúbia que a imprensa passou. Entende? Quando envolve religião, a gente pode atacar. Quando envolve política, tudo bem. Se ainda mais, ainda se for do nosso lado político, não vamos fazer nada. Existem muitos relatos de pessoas que tiveram seu primeiro contato, principalmente antigamente, um contato com material íntimo, através de revistas. Às vezes já ouvi casos até que achou a revista escondida na caixa de ferramentas do pai, achou no armário do irmão, o colega levou para a escola. E aí as histórias depois disso ficam tenebrosas, porque sempre começa com um vídeo íntimo, ou no caso, fotos íntimas, mas nunca para por aí. O vício sempre vai mais longe, porque isso se torna um vício, existem partes do cérebro que são terrivelmente afetados, há um sistema de recompensa aqui que você não pode nem se comparar. Eu já vi os dados e principalmente as tabelas, há uns 2 anos atrás, quando eu fui ver uma palestra especificamente sobre o assunto, e a palestrante ela estava mostrando como as relações normais poderiam gerar um efeito no cérebro e como o acesso a vídeos íntimos ou fotos íntimas, seja como for, causavam um impacto no cérebro e era tipo 200 vezes mais. Em um nível aqui que era fantasioso e que não podia ser replicado na realidade, porque aquilo tudo ali é cinematográfico, é falso, é atuado. E embora o Hefner e a empresa dele tenha se voltado para vídeos bem mais tarde, tudo começou com foto. Eu sei que o discurso que o Hefner usou de liberdade da mulher convenceu muita gente, e essa é a parte que me choca, porque esse é um discurso fraco. Como um tipo específico de trabalho pode ser considerado liberdade se os principais ou quase totais consumidores desse tipo de trabalho são homens que estão consumindo aquilo por desejos impuros? Sem contar que esse discurso pode ser reavaliado por várias óticas. Porque o que o Hefner estava dizendo é que a liberdade da mulher só é real se ela estiver tirando fotos sem roupa? É isso que é liberdade? E aqui é bem interessante porque a gente pode olhar para os 2 inimigos do Hefner que argumentaram pontos bem importantes ao longo das tentativas de derrubar a empresa. Nós temos o movimento feminista da época e uma parte das feministas que não concordavam com aquilo, feministas que foram nomeadas como feministas radicais, e nós temos a direita evangélica da época que também se opunha. Claro que a base argumentativa dos 2 lados estava fincada em suas próprias crenças, mas o movimento feminista, no caso as feministas da época, elas disseram um ponto bem interessante mesmo, que o que ele estava fazendo era continuar explorando as mulheres, e que ele enriquecia enquanto construía todo um estereótipo nada agradável. E o ponto de vista dos cristãos era que aquele comportamento por si só era abominável, porque aquilo ali não apenas era pecado, olhando para o aspecto da religião deles, mas como aquilo também
era imundo. Não apenas pelas mulheres estarem fazendo aquilo, mas também pelos homens que eram levados a consumir aquele tipo de conteúdo. E é claro que uma das preocupações da época que eles mencionaram também era as consequências disso tudo. É bastante chocante ver que na época ali aquela comissão que o Reagan fez não conseguiu resultados, e aí a gente teria que esbarrar nas questões ali da abrangência da primeira e da segunda emenda, que foi aonde, pelo que eu entendi, as coisas começaram a desandar. E como aquela derrota silenciou de forma categórica a força resistente, porque depois de um tempo essas feministas não tiveram mais espaço na televisão para atacar a Playboy, todas elas sumiram. Então, simplesmente as emissoras falaram, quer saber, isso aqui não é bom não, sabe? Essas feministas, essas mulheres são altamente loucas. Vamos dizer que elas são feministas radicais, que aí é considerado um tipo de extremismo, que é um tipo de feminismo que, quando discorda desse feminismo tradicional hoje, que vai se agrupando a várias outras coisas, passa a ser categorizado para esse lado, tipo, é as nossas extremistas aqui. E aí ninguém nunca mais teve força para arranhar a Playboy outra vez. Tanto é que não apenas a Playboy seguiu em frente, tranquilamente, que o pior, as outras empresas que foram inspiradas e que foram sendo criadas nesse ângulo, produzindo conteúdos muito piores do que o que a Playboy fazia. Porque a Playboy, basicamente, foi a rainha das fotos. As outras empresas passaram a focar em vídeos. Um conteúdo espantosamente mais danoso ao cérebro, ao corpo e à sociedade. Analisar os motivos principais que fizeram Hefner a criar uma empresa como essa, é difícil dizer com certeza quais foram as motivações por trás da criação da Playboy pelas mãos do Hefner de forma clara e definitiva, porque o Hefner já contou muita coisa ao longo dos anos, e quanto mais eu investiguei sobre a história desse homem, mais eu via que ele era horrível. Seja o que for que passava no coração dele nessa época, eu tenho certeza absoluta que não era bom. Porque o que mais pode ser colocado na balança é o legado da Playboy como um todo. Não apenas a marca por si só, mas tudo e todos que ela influenciou ao longo de todos esses anos. Esse homem, ele teve centenas de comparsas ao longo de toda a sua trajetória. Aí entra aqui a imprensa outra vez, que não apenas escreveu coisas positivas, como reforçou o que estava acontecendo. Quem já tinha uma visão mais aberta demais para esse contexto foi facilmente iludido que aquilo ali era maravilhoso e que o Hefner era o rei e que tudo aquilo ali era bom e normal. E o mais estranho para mim é que tem muita coisa por aí que é errada, mas que os discursos para convencer as pessoas são bem estruturados quando você vai analisar de uma forma mais abrangente. Eu vejo que as peças aqui aparentemente se encaixam. Claro que se você vai olhar muito a fundo, as coisas desmoronam. Mas tem muita coisa, tem muita mentira que é bem arquitetada. Só que olhando para o discurso da Playboy, eu vejo que todo esse cenário era facilmente derrubável se você fosse discutir isso com alguém. Um dos pontos que a imprensa usou a Playboy para alardear muita coisa é que, assim, se o homem pode fazer isso, então a mulher pode fazer também. Isso em artigos de opinião, talk shows e por aí vai. Aí, primeira coisa que você olha aqui, tipo, mas o que o homem tá fazendo na Playboy que a mulher pode fazer também? Porque até onde eu sei, não havia nenhuma revista vendendo conteúdo íntimo masculino. Essa parte aqui não cola no discurso. E como que muita gente engoliu isso? E outra coisa, mesmo se fosse o caso, a grande questão não é quem pode, é uma questão de que ninguém deveria fazer. Aí, a partir daí, um erro passa a justificar o outro, sendo que o próprio Hefner fazia várias coisas que publicamente todo mundo sabia e que ninguém questionava, tipo o fato dele ter várias namoradas, mas as meninas não poderiam namorar mais ninguém. Ou seja, quando você vai analisar mesmo esse estilo de vida, você vê que ele não corresponde com o que estava sendo realmente vendido, de tipo, as mulheres em primeiro lugar. E eu digo isso na parte visual, de alcance público, não nos bastidores, que a gente sabe que era tudo mentiroso e desastroso. E a única coisa para mim parcialmente plausível em todos esses pontos de defesa da Playboy era a parte financeira e mais ou menos.
porque os discursos deles era, não, aqui as mulheres são empoderadas financeiramente. Aí quando a gente ouviu aqui os relatos, não era bem assim, pela forma de pagamento da Playboy, muita gente recebia pouco aqui, depois pouco ali, no fim não tinha nada. E há o fato também de que várias meninas que posaram na Playboy não conseguiam outras oportunidades depois, durante muitos anos, porque ficaram associadas àquele tipo de conteúdo. Então, incidem é um empoderamento realmente real. Tem os relatos aqui, uma das moças falou, naquela época ou você era enfermeira ou você era professora. E aí, de repente, você poderia ser, se quisesse, uma coelhinha. E tipo assim, quando você vai pensar, mas o que era exatamente uma coelhinha? Como se fosse um trabalho, porque assim, se nós compararmos o trabalho de uma professora e de uma enfermeira, o da Playboy era o mais descartável de todos, de olhos fechados. Aquilo ali não ajudava em nada, ninguém na humanidade. Então, vários valores foram sendo invertidos de uma forma ridícula quando você vai analisar os discursos ao longo do tempo, porque eles não fazem sentido realmente como as coisas eram na época. Então, basicamente, o lixo estava sendo valorizado de uma forma gigantesca e ele estava sendo emoldurado como se fosse uma grande conquista para as mulheres, sendo que, na verdade, quem estava conquistando aquilo ali era um homem enriquecendo. E o pior disso tudo, afetando profundamente e irreversivelmente toda uma sociedade. E em todos os lugares do mundo onde a revista chegou. Aí agora eu quero que vocês analisem a fundo as consequências bidimensionais de tudo isso. Vou dar um exemplo. Já recebi mensagens de pessoas que disseram para mim que começaram a estudar porque viram algum vídeo meu. Pessoas que decidiram fazer uma faculdade, gente que diz que foi fazer até psicanálise e por aí vai. Eu, pessoalmente falando, não me recordo de nenhum vídeo meu incentivar alguém a estudar. Não me lembro. Se eu falei, eu realmente não está na minha cabeça. Não me lembro de uma análise em um ponto específico em que eu falei, volte a estudar. Mas eu posso ter falado, lute atrás dos seus sonhos, recorra aos seus planos. Posso ter falado coisas assim. Seja o que for, o que eu falei motivou algumas pessoas a retomarem alguma coisa que abandonaram ou a iniciar um projeto que não tinham se animado até então para dar a largada. Isso é inspirador para mim. E é uma coisa boa de se contar e também de ter em mente quando eu vou deitar no meu travesseiro. Aí, vocês podem imaginar que de alguma forma isso que eu fiz são sementes positivas e que de alguma maneira eu vou ter uma colheita positiva em relação a essa influência benéfica que eu trouxe a essas pessoas que de alguma forma foram beneficiadas e levadas a fazer algo produtivo e saudável através dos meus vídeos. Agora, o que vocês acham que acontece com todas as pessoas, centenas de homens que começaram a consumir essas revistas com as fotos de todas elas. E aí, pessoas que começaram a ter problemas no casamento, pessoas que caíram para práticas altamente violentas, pessoas que, às vezes, devoraram uma revista inteira, beberam muito e aí atacaram intimamente uma outra mulher quando estava saindo de um bar. Porque quando você vai analisar vários serial killers do passado, casos que eu já abordei aqui, nós encontramos um histórico infinito de material adulto íntimo nas coisas dessas pessoas. Revistas da pesada, como essas da Playboy. Indivíduos que começaram a fantasiar várias coisas através daquelas imagens que eles viram nas revistas. Aí você pode dizer, tá, mas eu não sou responsável pelo que uma pessoa queira fazer se inspirando em algo que eu fiz. Bom, mais ou menos. Porque se o que você fez, se o que você produziu é algo benéfico em todos os sentidos, ou é algo correto, realmente você não tem nada com isso. Porque não há dobra no seu conteúdo para simplesmente brotar essa semente na mente de alguém. Agora, quando você está produzindo um conteúdo que cruza essa linha, que é imoral, é indecente e por aí vai, você está abrindo portas que você não quer ver
o que tem do outro lado. Mas muita gente vai ver. E quando a gente fala de consequências multigeracionais, consequências que vão além do ato em si, as pessoas não querem conversar sobre isso. Esse tipo de coisa só é mencionado quando se trata de política. Quando as pessoas querem falar, fulano, olha o que ele fez. Ele inspirou. Foi ele que fez Beltrano fazer aquilo, com aqueles discursos dele. Aí no campo da política todo mundo concorda que fulano ou que o Beltrano de certa forma inspirou e é responsável pelo que o lado A ou o lado B está fazendo. Agora, quando se é preciso olhar para outros aspectos aqui, aí ninguém concorda. Não, aí já é demais. Então para política deveria ser demais também, não é? Mas não é. Aí é uma coisa do que é aceitável e do que não é aceitável, dependendo de quem está falando isso publicamente. E as pessoas aceitam. Porque hoje o que eu mais vejo é muita gente absorvendo um monte de conteúdo sem raciocinar, sem ser cética. No fim, fazendo uma análise íntegra do que a Playboy promovia, você chega à mesma conclusão que as feministas da época e a direita religiosa chegaram. Que tudo que o Hefner promovia era apenas luxúria. E que tudo que ele estava fazendo era objetificar as mulheres da pior maneira possível. E não apenas isso, a Playboy usou o espaço da revista para trabalhar com questões altamente problemáticas. No fim, esse homem conseguiu construir um império repleto de mentiras que se sustentaram durante muitos anos e agora que elas vieram à tona, em si elas não servem para muita coisa. Porque mesmo que a Playboy feche, ela é irrelevante porque o seu impacto é permanente. E existem coisas do ramo que se tornaram maiores do que a própria Playboy. Enquanto isso, o círculo íntimo da Playboy cultuou homens que se submeteram às mais terríveis ações com essas mulheres, homens que nunca foram presos e nomes que não foram descobertos. Assim, você se choca quando você ouve falar do reverendo Jesse Jackson dentro da Playboy. Eu já conheço esse reverendo, não é de longe. Se eu não me engano, foi no Pássaro Negro, na investigação da minissérie. O irmão desse reverendo estava na cadeia, e aí o Lau Jimmy, que está preso, que é o protagonista da história, conhece, não sei quem que conhecia o irmão e que conta segredos obscuros desse reverendo. É chocante por si só saber que qualquer figura religiosa visitava a Playboy. E é mais chocante ainda ver que o reverendo não apenas visitou, como foi fotografado centenas de vezes, e nunca deu em nada. Ele continuou sendo reverendo de muitas celebridades e, inclusive, claro que esse reverendo não é um reverendo tradicional, não é um ministro, um pastor tradicional, ele é um reverendo que diz exatamente só o que a mídia gosta, então assim, é um caso à parte, mas ainda assim ele usa o nome de Deus. E aí você olha para aquela entrevista do Hefner, que assim me chamou muita atenção quando ele falou sobre Jesus Cristo, e ele falou que Jesus perdoou as prostitutas. E aí eu falei, gente, como que isso não incomodou ninguém quando ele disse isso na época? Porque perdoou as prostitutas, daí você fala, mas o que isso tem a ver com o seu trabalho? Tipo, ele basicamente, olha, isso dele traduz exatamente o que passava pela mente dele. Que todas aquelas mulheres ali eram garotas de programa. E não é nada de se espantar que quando você analisa todas as evoluções do que acontecia ali, que aqueles homens foram expostos a tantos estímulos íntimos, tantas coisas nesse sentido, que cada vez mais eles buscavam situações mais transgressoras para conseguir sentir algum tipo de prazer, porque quando você se pode ter o que quiser e fazer qualquer coisa com quase quem quiser, aí torna-se chato. Então, ao longo dessa jornada, a gente ouviu ataque a menores, ouvimos ataque a cachorros e a mulheres normais. O que mais pode ter acontecido que nós não sabemos? Eu imagino que tudo. Aí agora nós chegamos nas moças, nessas mulheres. O que basicamente pode se dizer sobre o que aconteceu com elas? Eu me comovi com basicamente todo mundo, porque os relatos são tenebrosos. O relato das gêmeas é profundamente triste. Ver o que aconteceu com elas, ver como elas estão hoje e ver a marca que isso causou não apenas nessas mulheres, mas também
nos filhos, que cresceram com mães afetadas pelas coisas terríveis que aconteceram. É interessante que muitas dessas meninas, mas não todas, vieram de lares desfeitos ou de situações bastante complicadas, e outras não, como a Sondra, que basicamente não há nada que justifique a escolha dela. Mas o grande ponto aqui são os valores. Essa história, ela esbarra em valores, porque muitas mulheres receberam convite para posar para Playboy, falaram não. Não, não, não. E várias outras receberam convite e concordaram. Aceitaram e por aí vai. Eu não posso dizer que a culpa é dos pais, porque às vezes os pais dessas meninas não concordaram com isso, ou nunca disseram nada que de uma forma ou de outra lá na frente pudesse ser interpretado como um aval para se sujeitar a tal trabalho. Mas a decisão delas aqui, inclusive da própria Dorothy, que é triste demais o que houve com ela, por influência, por engano ou de qualquer maneira, por uma interpretação errônea do que acontecia lá, daquele mundo de fantasia, o grande ponto é que a fraqueza de valores levou essas moças à ruína. E os nossos valores, eles são muitos. Eles são muitos. E podemos ter muitos e deixar de ter muitos outros também. E é muitas vezes esse valor que você deixa de ter que te leva para o abismo. O grande ponto só é que muitas dessas meninas foram condicionadas ao longo da juventude e da vida adulta de que aquilo ali poderia ser um estilo de vida. Então isso facilitou o processo de decisão, até porque a maior parte delas contou que quando receberam propostas não demorou muito tempo para pensar, é tipo, vou fazer. Ou seja, nem por um momento na época, elas avaliaram, exceto a Suzy, que aquilo ali era errado. E a Suzy é muito interessante, porque ela foi bem clara. Eu sabia que aquilo ali era errado. Eu sabia que era errado, mas eu precisava do dinheiro. Ou seja, uma situação de desespero fomentou uma armadilha quase mortal para ela, e que pode ter levado outros a isso também, que não conhecemos aqui. Os caminhos podem ser diferentes e divergentes, porque a história de cada uma delas conta muito. Para umas foi mais fácil tomar a decisão e para outras não. Mas no fim, todas elas tomaram a mesma decisão. Optaram pela mesma escolha e passaram pela mesma porta. Talvez como sociedade, é importante como sociedade reavaliarmos aquilo que é certo e aquilo que é errado. O que consideramos aceitável e inaceitável e o que sustenta os seus valores. Porque quando você não tem uma base de sustentação sólida, muitos dos seus valores começam a ceder quando uma oportunidade aparece. Não é à toa que hoje ouvimos discursos de pessoas que roubam ou que dizem apoiar o roubo, alegando fome, miséria, crise e desespero. Porque no final a grande verdade é essa: você pode estar com muita fome, mas isso não vai te dar o direito de roubar o mercado da esquina. Os seus filhos podem estar passando fome em casa, mas isso ainda não vai justificar você roubar alguma coisa de alguém para poder alimentá-los. E a partir do momento que você começa a abrir janelas para justificar certas coisas e para conceder exceções, sua mentalidade começa a se moldar às justificativas. O porquê aquilo precisa ser feito. Mesmo que o caminho daquilo seja errado, mas o que importa é o resultado final. Então o que importa é que os meus filhos não vão passar fome, vão estar de barriga cheia pelo menos naquela noite se eu roubar. E aí todo mundo vai dormir melhor. Mas você não está apresentando outra solução. Eu realmente não tenho outra solução. Eu não posso apontar para algo e dizer, olha, está errado, mas não se preocupe, eu tenho uma solução para resolver sua vida. A escolha errada não vai deixar de ser errada porque você não tem outra opção. Às vezes as pessoas pensam que porque elas chegaram na encruzilhada ou no final da estrada, a única coisa que se tem a fazer é entrar por um caminho sombrio, e tudo bem fazer isso, porque pelo menos
eu vou saber contar como eu cheguei nesse ponto, já que eu não tinha outro lugar para ir. E é com esse tipo de processamento mental que as pessoas vão processando coisas cada vez maiores. E aí, quando a gente vê alguém tirando a vida de outro fulano por causa disso, por causa daquilo, alguém fazendo uma coisa absurda que ninguém entende depois e fala, meu, isso é inexplicável. Muita gente não quer concordar, mas é com escolhas assim que essas pessoas começaram. Às vezes é difícil confrontar esses tópicos porque o mundo não é um lugar bonito e muitas vezes tem problemas que são muito ruins de se encarar. E aí é mais fácil dizer um monte de mentiras para confortar pessoas que estão errando e induzi-las a errar mais ainda, porque pelo menos assim ela vai resolver aquele problema sem se dar conta que um outro problema começa a partir disso. A triste realidade aqui, mesmo simpatizando com essas mulheres e tendo profunda compaixão, é que elas se venderam. E mesmo essas moças tendo motivos e mentalidades diferentes em suas respectivas épocas, a verdade no final é essa: elas se venderam e venderam o corpo. Eu acho que muito do que pode ser definido da leitura que essas moças fizeram quando estavam no ambiente da Playboy, quando as coisas foram acontecendo e tudo ia ficando pior e pior e pior, é que no limiar de diferença é a menor diferença entre dois estímulos. Porque elas não chegaram ali na segunda e já perceberam toda a monstruosidade na terça-feira. Obviamente, o padrão do Hefner era exatamente o mesmo com todas. O buraco ficava mais fundo aos pouquinhos. Então, essas moças, elas notavam que cada dia elas estavam descendo um degrau. Então elas notaram isso. Mas o que acontece? A sensibilização delas simplesmente não apareceu. Porque na sensibilização, quando você percebe um estímulo que é potencialmente perigoso ou doloroso, você tende a ter uma resposta comportamental que vai te afastar e que vai se distanciar disso. Só que na habituação, esse estímulo, de certa forma, se torna normal. A sua resposta comportamental a esse estímulo diminui. Você passa a conviver com aquilo sem responder a ele. Essas meninas passaram por uma verdadeira adaptação sensorial. E aí eu te faço uma grande pergunta, porque você pode estar concordando comigo até esse ponto. Mas, e se você recebesse hoje uma proposta de $1 milhão para posar numa revista, ou até mesmo na própria Playboy? Ai, mas eu não tenho perfil, olha a minha idade, eu não sou mais jovem, não tenho esse corpo, eu não quero saber disso. Eu não quero que você imagine essas hipóteses. Eu quero que você imagine você como é, não importa a sua idade, não importa se você é homem ou mulher, mas eu quero que você imagine alguém chegando na tua porta e falando, olha, é você que eu quero. $1 milhão. Você tira sua roupa para o meu fotógrafo? O que você aceitaria uma oferta milionária da Playboy que mudaria a sua vida financeira? Porque se você acha, não, eu não me venderia por $1.000 por semana, mas ia 1 milhão. Às vezes tem gente que acha que tá tudo bem porque aparentemente a oferta é mínima, então não vale a pena. Mas e se for muito grande? Qual seria a sua escolha? Agora, olhando para o Hefner, eu passei muito tempo tentando identificar características psicológicas relacionadas a esse comportamento de depravação, principalmente porque o vício íntimo é um foco intenso em fantasias íntimas e impulsos e atividades que não podem ser controladas e, como consequência, elas causam angústias, prejudicam a saúde, relacionamentos, carreiras e vários aspectos de toda uma vida. É claro que, assim, esse termo é um termo simples de vício íntimo, mas existem outros como comportamento íntimo, é que eu tô trocando, mas a palavra é sexual, compulsivo ou comportamento íntimo problemático, hipersexualidade, transtorno de hipersexualidade, compulsividade íntima ou impulsividade íntima. Só que depois de analisar muito e tentando encaixar o Hefner aqui e ali, eu cheguei à conclusão que nenhuma dessas categorias descreve o homem, porque na verdade o que ele demonstrava era uma sociopatia de alto nível. A vida dele era um abismo profundo e imoral de todas as maneiras, mas também era de um nível criminoso gigantesco. Hefner não era apenas que namorava de forma consensual,
Ele violou muitas pessoas, ele destruiu muitas vidas, ele permitiu violações, ele permitiu torturas, ele ludibriou muitas moças financeiramente. A Playboy tinha uma estrutura de máfia, e uma máfia só pode ser coordenada e dirigida por um verdadeiro mafioso. O Hefner, no final das contas, segundo todos os relatos, gostava mesmo era do poder, era de ser visto, de ser ouvido, de ser observado, de ter sua presença sentida. Hugh Hefner queria ser alguém que não podia ser comparado a mais ninguém. E de fato, não me recordo de nenhuma pessoa que possa dizer que vivia literalmente o estilo de vida dele. Porque por mais que tem pessoas por aí que tem 10, 20 mulheres, ninguém, até onde eu sei, consegue viver da maneira que ele viveu. Com aplausos por toda a mídia e, pasmem, com várias moças que eram captadas à luz de todos para a Playboy. Uma pessoa que ia para tapetes vermelhos com 10 namoradas ao lado. Um homem que era entrevistado em talk shows com suas namoradas ao lado. Um homem que foi homenageado por causa disso. Um homem que foi honrado através disso. Um homem que deve ter sido muito invejado e que serviu de inspiração para outros também. E um homem cujo estilo de vida tão promíscuo também era o seu sustento e a fonte de sua fortuna. É impressionante como ele se foi desse mundo sem enfrentar qualquer consequência do que ele fez. E de um homem que ainda é bem visto e defendido por muita gente. No fim do túnel aqui você percebe que muitos abismos, por mais profundos e tenebrosos que sejam, eles refletem muita luz, glória, prosperidade, riqueza. E quem está de longe só captura esse brilho através dos olhos. Quem está perto não contempla essa luz, porque ali dentro é só escuridão. Então a pessoa se afunda sem saber o quanto está se afundando. E não percebe até que seja tarde demais ou já tenha se passado muito tempo. Então as pessoas às vezes dizem que a ocorrência de coisas ruins pode ter um lado bom. E isso é verdade, eu concordo que coisas ruins podem trazer coisas boas. Mas eu não acredito que essa linha de raciocínio serve para todas as coisas negativas. A Playboy não pode ser considerada uma tragédia como um terremoto, o tsunami da Indonésia, um avião que caiu, porque a maior parte de todas essas tragédias veio abaixo em cima de vítimas desprevenidas. Entrar para a Playboy foi uma escolha, de basicamente todas. Exceto a Jennifer Sagner, que cresceu ali dentro e que conviveu com aquele mundo. E demorou muito tempo até fazer a escolha certa quando já tinha alguma consciência. Então eu te pergunto, será que tem como tirar algo de bom disso tudo? Será que as coisas positivas que algumas delas defendem ainda de suas escolhas na Playboy são maiores que as consequências negativas? Talvez o ponto de vista mais adequado nesse momento sobre a Playboy é que ela é uma empresa que deu certo por causa de escolhas. Escolhas das mulheres que decidiram se tornar produtos e escolhas dos homens que se tornaram consumidores.